Nós estamos entrando no sexto capítulo da Beleza do Gita, do Bhagavad Gita, no qual Lord Krishna aborda o tema meditação, dhyana, né? A meditação é um tema que deve provavelmente interessar a maioria de nós, porque nós no Ocidente fomos, né, de um modo ou de outro, introduzidos, né, a um caminho ou outro espiritual através da meditação, né? Então, o que é a meditação? Nós veremos aqui o que é a meditação, segundo o Vedanta. Existe uma infinidade de definições. Meditação é isso, é aquilo, não é aquilo outro, né? O meu primeiro guru também definia a meditação a modo seu, né? Que não é uma concentração, não é um foco. Então, existe uma infinidade de definições e nós vamos compreender aqui dentro do âmbito dessas escrituras reveladas, né, os Vedas, o que é realmente a meditação, né? E como nós vimos, né, nós estamos na introdução deste capítulo, né? O Swamiji apresenta para a gente uma introdução legal, bacana, eu quis abordá-la aqui, sem entrar muito nos promenores, mas a meditação não serve para obtermos o autoconhecimento e a libertação, tá? Ou podemos dizer que a meditação de verdade serve somente para produzir o autoconhecimento e a libertação. Então, que contradição é essa? Não, não existe contradição, né? Existem dois níveis de meditação. Nós podemos meditar para acalmar a mente, né? Para purificar a mente, né? Para tranquilizar a mente. E quando nós possuímos uma mente mais tranquila, mais calma, né? Mais focada, mais equilibrada, mais, né, integrada, como queiramos dizer, aí nós nos sentimos como? Nos sentimos muito melhor, né? Porque uma mente agitada, preocupada, né, triste, deprimida, ansiosa, aflita, né, ela faz de modo que nós soframos, né? Então, o sofrimento é um estado mental e a alegria e a felicidade também é um estado mental. Todos nós no Ocidente nos movemos em direção vamos ver essa história de meditação. Por quê? Porque nós queremos tranquilizar o nosso instrumento primário de experiência, que é a mente, porque através desse instrumento nós experimentamos o mundo. Se a mente estiver aflita, nós seremos condicionados a experimentar um mundo cheio de aflição. Se a mente estiver tranquila, quieta, né, muito equilibrada, né, equânime, nós experimentaremos o mundo, né, de modo também, né, bonito, equilibrado, alegre, satisfeito, tranquilo, né? Então, a mente é tudo, né? Então, todos nós, né, ouvimos falar sobre a meditação como um modo de tranquilizar o nosso instrumento de experiência, que é o complexo corpo-mente, de modo que nós possamos ter uma experiência melhor a respeito de nós, o instrumento, né, e o mundo obtido através deste instrumento. Então, essa é a meditação como nós a conhecemos no Ocidente, mas existe um problema enorme, todos nós passamos por isso, né? Que você precisa de uma mente meditativa para fazer meditação, né? Então, quando eu fui introduzido à meditação, eu falei, que legal, bacana, mas não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo, porque a mente estava extremamente, né, agitada, né, preocupada, ansiosa, sofrida, né? Então, uma mente naquela condição, ela é incapaz da meditação. Então, existe a meditação a nível preliminar para fins de preparação ou purificação ou melhoramento deste instrumento chamado o corpo-mente. Então, existe a meditação preparatória, mas entrar na meditação preparatória diretamente já é difícil, porque nós precisamos de uma mente relativamente já melhorada
para entrarmos nas meditações de controle da mente, dos pensamentos, das emoções, na observação de todo o nosso sistema, os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações, para a gente começar a refinar, regular, né, disciplinar este mecanismo, todos esses mecanismos vivos, né, do nosso corpo complexo, corpo e mente, né? Nós precisamos de uma mente já mais pura, né? Então, como nós sabemos, né, a ciência do Karma Yoga, ela é fundamental e é realmente uma tragédia que a meditação, né, o Vipassana, o Dhyana, seja introduzido no mundo ocidental como um meio para obter o autoconhecimento e moksha, que é impossível, né? Porque o indivíduo ele está longe de estar qualificado até mesmo para meditar com fins de purificar e fortalecer, né, e estabilizar, né, e equilibrar o complexo corpo-mente, né? Então, existem meditações, as meditações a nível preparatório, elas são difíceis, a menos que o Marcelo tenha passado pelo Karma Yoga, a menos que a Marinéia tenha passado pelo Karma Yoga. É muito difícil meditar, eu sei, passei por isso na pele. Foram 10 anos antes da minha mente se tornar meditativa, né? E a maioria das pessoas desiste no meio do caminho, porque acaba descobrindo a impossibilidade, né, de obter uma mente meditativa. Então, o Karma Yoga é a ciência natural que prepara a mente para o Passana, né? O Passana é a meditação para preparar a mente. É por isso que o Vipassana Yoga não é uma coisa tão relevante dentro do âmbito do Vedanta e no caminho de um Vedantino, porque, como eu coloco frequentemente, o Vipassana Yoga, né, é alguma coisa, se necessária, é alguma coisa que podemos utilizar como instrumento a mais, né, porque um bom Karma Yoga já produz, já obtém muita purificação, melhoramento, equilíbrio, equanimidade mental e emocional, entendeu? Para entrar no mundo do Vedanta, que é Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Então, nós temos o Karma Yoga, que é a sadhana mais fundamental, mais natural e mais eficaz para 99,99% dos seres humanos que vivem no mundo, né? Que devem, né, interagir com o campo, né? Então, eu estou abrindo esse parênteses para explicar que, nesta introdução do Swami, ele apresenta a meditação em dois níveis, de preparação, como Vipassana, e depois como contemplação, ou melhor dizendo, como aplicação do conhecimento, que é o Nididhyasana. Então, a meditação de purificação e preparação não produz autoconhecimento e libertação, e moksha, não produz. Mas existe a meditação vedântica que serve somente o propósito de produzir o autoconhecimento e a libertação. E esta meditação é chamada Nididhyasana, né? É um fluxo homogêneo, constante, de conceitos e noções a respeito da real natureza, a real identidade do eu, do ego, né? Que começa a criar uma atmosfera no qual o indivíduo entra num mundo de total foco em torno a essas declarações de identidades que têm potencial monstruoso, né, de fazer a tal ficha cair e remover qualquer que sejam os resquícios de dúvidas a respeito dessas declarações, né? Então, Nididhyasana é a meditação vedântica, tá? Ela é uma forma de foco, mas o foco é em torno a todas essas noções, essas declarações, esses mantras de identidade revelados nos Upanishads, né? Então, é a fase final, é uma meditação extremamente profunda, sofisticada, que requer uma mente purificada. A purificação inicia com Karma Yoga. Se necessário, ela passa pelo... Naturalmente, Karma Yoga, não existe o Karma Yoga sem a observação do Dharma. Aí ela passa por Vipassana, caso o indivíduo se sinta inclinado, né, a meditar, né,
focalizando a mente num objeto de meditação que seja alguma coisa que simbolize o Criador em sua natureza colorida pelos gunas ou nirguna, que é Brahman. Mas quando nós entramos no foco de uma meditação, utilizando o foco, o objeto de meditação como Nirguna Brahman, aí a gente já entrou no Nididhyasana Vedântico. Nós entramos realmente em meditar na minha real essência, meditar no substrato, que é a natureza de Ishvara, Jiva e Jagata. A mente precisa estar muito purificada para que nós possamos fazer a meditação vedântica, né? Focando a mente na natureza nirguna, né? De Brahman, de Ishvara, né? Quando nós começamos a fazer aquilo, nós estamos contemplando nas declarações finais dos Upanishads, tá? Então, existem níveis e níveis e níveis e níveis de meditação. A maioria das meditações são introdutórias, existe uma infinidade de conceitos, como meditar, tem pessoas fazendo muita grana ensinando meditação por aí, né? Mas, fundamentalmente, a meditação jamais irá produzir o autoconhecimento, a meditação preparatória, nem o autoconhecimento, nem moksha, né? No máximo, ela irá produzir o melhoramento, a purificação, né? O equilíbrio, etc., a força mental, emocional, a clareza, e podemos obter através do Karma Dharma Yoga. Vocês entendem? Você entende, Marilete? Mais ou menos, você que é nova? Sim, né? Quem tiver dúvida pode apresentar suas dúvidas. Portanto, a meditação não é um meio para obter o autoconhecimento. Outro ponto importante é que as pessoas elas fazem a meditação e, na medida que elas vão meditando, elas vão desenvolvendo uma mente, com muita persistência, com muita insistência, vão desenvolvendo uma mente mais reflexiva, contemplativa, né? Satívica, né? E naquela situação, experimentando um silêncio, experimentando uma paz que é realmente inerente à nossa real natureza, né? Além do ego, antes do ego. Então, naquela condição, o indivíduo ele tem algumas experiências espirituais ou místicas, ou algumas epifanias, ou algumas experiências extraordinárias podem ocorrer. Aí, a maioria das pessoas começam a pensar, qual é o objetivo? Experiência mística, experiência espiritual. O Vedanta dá 000 valor às experiências místicas, às experiências espirituais. Experiências espirituais não libertam ninguém, não produzem autoconhecimento, elas não têm nenhum problema com a nossa autoignorância, elas simplesmente produzem uma experiência extraordinária que se torna até um perigo, porque o indivíduo ele vai querer mais, e se possível, melhor, né? E ele jamais consegue reproduzir uma experiência mística, né? E o indivíduo acaba com uma vassana a mais no seu universo de vassanas, né? Uma vassana por experiências místicas, experiências extraordinárias, mas isso não significa dizer, né, que o Marcelo possa ter uma experiência espiritual, né? Aqui e ali, fazendo meditação ou não fazendo meditação, pode ocorrer, né? As experiências místicas, elas ocorrem na medida que nossas mentes, elas se purificam. E o que irá produzir essa experiência mística? Vassanas anteriores. Se o indivíduo chega com uma vassana por projeções místicas, por experiências místicas, uma mente mais satívica irá projetar essas vassanas, ok? Mas vassanas são vassanas, não importa as projeções, as sobreposições delas, né? São simplesmente objetos de experiências que não têm nada a ver com o sujeito absoluto, que sou eu, existência, consciência de natureza ilimitada, né? Todas as experiências tratam do mundo objetivo e o Vedanta nos conduz para um conhecimento a respeito da nossa subjetividade absoluta como a única consciência
absolutamente não dual, que é a essência, a natureza essencial de todo o universo, tá? Então, isso para introduzir o fato de que as meditações, elas servem um determinado propósito e existem muitos conceitos equivocados a respeito dela no mundo ocidental, principalmente, né? E eu não quero dar muito ênfase no Vipassana, porque vocês que me conhecem sabem que eu valorizo muito mais o Karma Yoga do que o Vipassana, tá? Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.